Agora, se puderem acender as luzes, nós vamos compor a mesa redonda para finalizar o evento do dia de hoje. Então, eu convido a todos os palestrantes, doutora Cari, doutor Wilson, os que estiverem presentes, né? Doutor Mário Emílio já está aqui, ele é muito proativo. Tem o doutor Zé Luiz precisou ir? Tem mais alguém que eu não chamei que esteja presente? A Marcela, a doutora Marcela está aqui. E eu. Alô? Mas dizem que é melhor, quer dizer, quando a gente chora, a gente exercita mais músculo que quando ri, né? É por emoções boas, então vale a pena. Então vamos dar início a essa mesa redonda, que nós a respeito de Aprendendo com os Famosos, onde nós começamos pelos os exemplos de pessoas importantes, passando pela parte técnica de diagnóstico e prognóstico, e por último, dessa parte de cuidar com ela, legislação e assistência social. Então vamos à plateia, as perguntas para os palestrantes. Este filme apresentado é uma criança, um adolescente, com idade quase adulta já, com encefalopatia crônica. E o sonho dele era realmente participar de uma atividade competitiva. E o pai era um atleta, mas era um atleta meia boca, David Hoyt. E esse indivíduo corria, nadava um pouco, ele não caía de bicicleta, mas ele não era competidor. E para o filho, o sonho dele era fazer não uma atividade assim só de atletismo, só de corrida. Era aquela que é considerada a mais completa de todas, que é o triatlon. Vocês sabem o que é o triatlon? Triatlon completo? Quanto se nada, quanto se vai de bicicleta e quanto se corre. Termina-se com uma maratona de 42 quilômetros, 195 metros. Veja que ele saiu de madrugada e chegou à noite. Mas com uma emoção fantástica. Eu gosto, não de triatlon, eu gosto de maratona, porque triatlon tem bicicleta, e é perigoso bicicleta. E na maratona, o tempo sai mais ou menos 3 horas e 30, 3 horas e 40, que são 5 minutos por quilômetro. E as pessoas chegam acabadas. Quem assistiu a Maratona de São Paulo domingo passado? Aquele queniano, quando atravessou a linha, ele praticamente desabou. Só 42 quilômetros. E ele é um indivíduo preparado. Esse senhor, ele preparou-se não só fisicamente, como o coração também. E numa dessas atividades de maratona, encontrava-me em Nova York, isso foi em 92. E havia me inscrito, estava lá. Ali estavam à procura de um médico para poder acompanhar, porque senão não poderia soltar um indivíduo chamado Walter Green. Walter Green, um indivíduo com esclerose lateral amiotrófica. Ele encontrava-se em hospital, internado, necessitando de traqueostomia e respirador, necessitando de gastrostomia. E o sonho dele era fazer uma maratona e durante a vida ele nunca a fez. E conversa com o pessoal, ele queria uma maratona. Aí um grupo de lá, que faz os desejos dos indivíduos, chamado Fundação Aquiles, vamos organizar uma forma para ele fazer a maratona. E assim fizeram. Só que não era empurrado, como aqui foi. Aqui a maratona não foi do paciente, a maratona foi do pai. Não, é do paciente também. Veja só o esforço que ele teve. E, na verdade, o paciente ele empurrava o pai, ou ele puxava o pai. Nas 3 funções. E para o Walter Green, o pessoal da engenharia criou um dispositivo na cama hospitalar, que ele controlava a cama, não com as mãos, mas com os olhos. Tudo. E a cama nas ruas da cidade de Nova York. Mas precisava-se de um médico junto com o monitor. E naquele dia o médico não chegou. Eles estavam atrás de alguém que pudesse acompanhar, conversando, eu posso acompanhar. Aí eu falei assim, vai ser melhor, porque em vez de eu fazer em 3h30, eu vou fazer um pouquinho mais devagar, eu terei tempo depois
de saúde depois para passar nas lojas, na Macy's e tal. Porque acabada a maratona, os 2 dias seguintes, as dores são intensas. Para descer escada há uma dificuldade. Foi a maratona mais difícil da minha vida. Porque tinha que ir para frente e ficar olhando de lado e controlando os monitores. Ai, se esse indivíduo parasse. Aquela, ai, se eu te pego, do Michel Teló. E deu 12 horas e 30 minutos. Foi um dos últimos indivíduos a chegar. Mas foi uma das maiores emoções que eu já tive em minha vida em atividades. A presença das pessoas e a satisfação desse indivíduo. Então não é só o fazer a maratona. É propiciar que o sonho das pessoas ele se concretize. Isso é fantástico. Quando nós estamos aqui hoje, como seria gostoso se nosso sonho fosse concretizado? Né? Como se fosse. Todas essas atividades, aparentemente a pueris, essas atividades, elas têm por trás delas outras coisas. E uma delas é de você conseguir fazer. Eu posso fazer. E se eu posso, eu consigo fazer. É fantástico isso. E essa Fundação Aquiles hoje tem, ao redor dos Estados Unidos, são 18 mil membros. Eles estão sempre junto com outros indivíduos. Na última que eu fiz, foi no ano passado, ano retrasado, em Nova York, e um dos indivíduos fez a maratona toda na cadeira de rodas. Vocês vão falar, cadeira de rodas, tudo bem, as pessoas fazem. Só que ele não conseguia empurrar a cadeira para frente. Ele só consegue movimento para trás. Então foi de cadeira de rodas para trás pelo movimento que ele tinha com os pés. 42 quilômetros, 195 metros, em 4 horas e 45 minutos. Com subidinho e tudo. Essa pessoa fez. Assim como pessoas de faixa etária elevada também, mas todas carregam uma história e todas carregam uma necessidade de fazer por alguém. Todos eles. E atualmente tem um grupo que faz para esclerose lateral amiotrófica, tem um grupo que faz para câncer, tem um grupo que faz para distrofia muscular de Duchenne. Nós aqui, portanto, nós temos um compromisso grande. Quando alguém quiser alguma coisa, nós temos a obrigação de ajudar. Nós temos a obrigação de tentar concretizar esse sonho dessas pessoas. Assim como, exemplo, chega de esclerose lateral amiotrófica. Esse é o nosso sonho, né? Vamos lá, as perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta ao grupo? Por gentileza, o nome, de onde está, tá bem? Eu sou a Bruna, atualmente eu estou no curso de neuromuscular lá da Unifesp e sou estagiária da ABDIM também, que é a Associação Brasileira de Distrofia Muscular. Então, eu comecei recentemente nesse estágio, então nós nos deparamos com alguns problemas que as duas moças, não me recordo, acho que Marcela e Élica, né, comentaram, e que eu acho um absurdo, na realidade, né? Que o governo ele oferece o aparelho, o BiPAP, no caso, para esses pacientes, quando eles precisam desse suporte em casa. Só que quem acompanha isso? Como que faz? A gente oferece, quer dizer, o governo oferece o aparelho para o paciente e ele vai olhar para o aparelho e tudo bem. E aí? Quem acompanha isso? Dia a dia, se acontece alguma coisa, quem que está ali para dar um suporte? O governo ele dá algum suporte para esse paciente? Tem, não sei, algum direito, alguma coisa que eles possam? Eu vi que, Érica, você comentou que tem alguma coisa de internação domiciliar, mas isso acontece realmente? Porque eu vejo que isso é um problema. Os pacientes lutam para ter o aparelho e quando conseguem, o que eles fazem com esse aparelho? Chegam em casa, e aí? E o suporte, manutenção? Como que faz? Bom, na nossa experiência, a gente procura, né, como eu falei, buscar o recurso na comunidade. Quando tem o PSF, quando tem o PID, o Programa de Saúde da Família ou o Programa de Internação Domiciliar, a gente consegue algum suporte. Quando tem o programa, às vezes não tem o profissional de atendimento. E aí a gente tenta negociar com a Secretaria de Saúde, negociar com o próprio pessoal do posto, a gerência, a associação entra em contato e faz a sensibilização. Porque, às vezes, o judicial funciona. Em algumas situações, às vezes, não vale a pena
acionar o judicial. Você consegue um bom resultado se fizer uma sensibilização com as pessoas. Às vezes você tocar no pontinho ali do coração delas funciona mais do que você botar um advogado atrás. Não que não se deva fazer isso. É bom quando, em algumas situações, tem que entrar na justiça. Então, a gente também entra em contato sempre com o Marcelo, da Secretaria de Saúde, pedindo orientações. Né, Marcelo, e aí, aqui onde vale a pena a gente investir? Com quem que a gente deve falar? A gente faz toda essa articulação para tentar buscar. Agora, na Abidin tem também o assistente social, que talvez seja um caminho. Mas, na verdade, é óbvio que o ideal é que o governo cumpra com o que prometeu, que amplie essas 1.000 equipes. E com profissionais suficientes para atender. Porque essa semana eu liguei, por exemplo, num posto, e ela disse que encaminha para outro, que só tem um fisioterapeuta para atender o bairro inteiro, que é repleto de pessoas idosas, que é o foco deles. Pessoas idosas acamadas. Essa profissional talvez conheça ela e talvez não. Talvez conheça a distrofia muscular, talvez não. Então é muito difícil, porque aí em alguns casos a gente tem que acionar Ministério Público, Defensoria Pública e correr atrás. Às vezes, sensibilizando, você também consegue resultados. É ir à Secretaria de Saúde também, bater na porta do senhor secretário, bater na ouvidoria e com as prescrições e dizer, olha, eu fui lá e não fui atendida. Eu preciso de resposta. Eu preciso de tratamento e eu tenho esse direito. Eu pago todos os meus impostos mensalmente e não são poucos. Então, a gente tem o direito e o dever de cobrar, porque são os nossos direitos, a gente tem que cobrar por eles. Então, é difícil, não é fácil, né? A gente tem a história hoje em dia da regulação, que é uma coisa muito difícil, então a gente vê uma situação muito complicada nos hospitais, para se conseguir qualquer coisa, consulta, cirurgia. E o caso dos programas de atendimento domiciliar não fogem à regra. Se precisar de qualquer outra informação, pode ligar lá para a gente também. Então, existe a possibilidade, né? Então, existe. Tem como o governo oferecer, se não der o suporte como profissional, pelo menos com verba, para que esse paciente consiga contratar um... Não. Não, isso não. Não. Verba que eu saiba, não. Agora ela responde para você. Não. A verba individualizada para pacientes não é possível. O que ocorre é o ingresso de ações judiciais contra o Estado, para que esse serviço seja efetuado. Um home care, por exemplo, isso é efetuado mediante uma liminar, uma tutela antecipada. No entanto, como a Élica falou, tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que, às vezes, o paciente precisa de uma forma imediata e, às vezes, a justiça não consegue ser tão rápida quanto a gente gostaria que fosse. Então, realmente, sensibilizar o governo federal para que faça atitude, que promulgue leis novas, que regulamente todo esse quadro que a gente viu na legislação, é o que acho que atenderia melhor às nossas necessidades. Uma pergunta. Agora, teoricamente, na portaria, a portaria já contempla tudo. Ele não é só dar o BIPAP, não. A portaria diz, tem que ter um pneumologista, tem que ter um fisioterapeuta, tem que ter um enfermeiro, está dentro da portaria. É só ele cumprir a portaria. Agora, nosso país é curioso, ele lança a portaria sem condições. Portaria de AVC para dar trombolite, cadê? No meu estado a gente não consegue fazer. Portaria para dar, é muito bonito no papel. Quer dizer, dá a impressão que é uma coisa de visibilidade política que na prática não funciona, não tem condições. Não tem médico de família. No meu estado, os médicos de família estão saindo. Quer dizer, como é que ele vai fazer PID? Não vai. Lá no meu estado não vai, não tem nem médico de família. E para Então, ganhar R$ 1.200, né? Para ganhar R$ 1.200. Isso. Não é sério. E tem uma pergunta, mas só botar essa questão para depois, que é a questão do médico generalista. A meu ver, o médico generalista é aquele médico que faz tudo, que sabe tudo. Porque ele teria que ter uma residência longa. Não é você criar escolas médicas e lançar médicos para ser médico de família. Ele não vai descobrir nunca doença rara. Ele tem que ter uma boa formação. Hoje o médico, eu disse isso numa discussão que eu entrei agora com o professor, eu disse isso lá no conselho lá dos professores do curso, ele disse, Mário, e o que é que o estudante vai dizer quando terminar o 6º ano? Eu disse, rapaz, ele tem que estudar só. Ele só vai ser médico depois de fazer uma residência prolongada, independente da especialidade que ele for. Eu concordo que a situação é precária no atendimento, mas no caso específico do BIPAP, nós temos em casa, e o Instituto do Sano manda mensalmente um fisioterapeuta lá,
perguntar como é que está, como é que não está, tira o cartãozinho, faz o download e analisa todo o processo daquele tempo que ficou usando o download. Então, no caso do Instituto Sono aqui de São Paulo, nós temos isso. Isso, E eles foi fazem... conseguido via Abrela. Só que eles fazem essa visita para monitorar o aparelho, se está tudo ok, se ainda está adequada a regulagem para o paciente. Não existe um acompanhamento sistemático, eu acho que é mais nesse sentido. Não, tem todo o relatório que utilizou, se estava de acordo com, com o Não, paciente. é a questão de sistema de semanal, não seria isso? O acompanhamento dos profissionais semanalmente. Acho que estaria mais nessa linha. É muito importante esse acompanhamento do sono, lógico, porque ele vai monitorar se está adequado ou não ainda para o paciente, né? Quanto a essa condição, São Paulo é peculiar. Nós temos uma condição aqui que chama muita atenção. Quando levamos nossas informações para a Aliança Internacional, é um dos poucos locais que fazem a dispensação desse tipo de aparelhos sob uma forma completamente gratuita. No Canadá não é, na Inglaterra não é, nos Estados Unidos não é. Lá quem tem convênio acaba recebendo, mas quem não tem o convênio, por exemplo, nos Estados Unidos, não recebe nada lá. A saúde lá ela não é universal. Nós temos um SUS aqui muito interessante. Ruim ou mal, mas nós temos um SUS. O grande problema é o orçamento que é dispensado para esse tipo de programa. Nós temos uma portaria bonita, não é lei, não é um projeto de lei, é isso que o deputado Romário está tentando levar mais para frente, mas é uma portaria, e portaria, quem lê portaria é porteiro. Se ele não sabe interpretar aquilo, ele não vai fazer com que aquilo seja adequado para os indivíduos. Em relação ao BIPAP, tem uma história. A história começou da seguinte forma. Eu escutei falar de BIPAP, na verdade não era BIPAP antes, era um bilevel, tal, não sei o que mais, foi em 94. Retornando para cá, aí eu tentei fazer importação desse bilevel, tal. Então, um LTD, não sei das quantas. Custava uma fortuna. E o paciente conseguiu trazer. Ele ficou parado no porto, porque não tinha possibilidade de liberar, tal. Aí pagou-se um absurdo de imposto, não sei das quantas. Chegou o aparelho para ele. Quando chegou o aparelho, e daí? Como que eu faço isso funcionar? Agora, coloca na tomada? Não era só colocar na tomada. Quem que aprendeu foi o filho. Ele tinha um curso de engenharia, ele debruçou-se para fazer funcionar, depois cabo de adaptação, de não sei o quê, mas foi o primeiro aparelho. Começou-se a ter informação maior no exterior, tal, aí a primeira medida judicial para a importação, não pelo paciente. Foi a primeira, a segunda, a terceira, conseguiu-se. Depois a empresa, o Brasil é um mercado bom de compra. A empresa veio para o Brasil, conseguiu registrar na Anvisa e tal, mas tem que ter comprador, tem que ter receita médica para fazer a compra disto. Eu comecei a fazer receita médica. E fazia a receita e o paciente ia na empresa, custava uma fortuna, na época era um carro desses assim, hoje seria, nesses casos, 50 mil reais, mais ou menos. Só o BIPAP. Alguns tinham dinheiro, outros não. Medida judicial, foi feita. Foi a primeira e contra o secretário da Saúde. 48 horas, preciso do aparelho. Aí ele comprou o aparelho. Mas compra como? O Estado não tem orçamento para isso, não dá tempo para fazer licitação, porque é 48 horas. Aí veio a segunda. Quando chegou a 10ª, o secretário da Saúde chamou-nos para conversarmos. Olha, eu não quero mais essa cartinha na minha porta, sexta-feira, 5 horas da tarde, porque eu quero ficar solto, sábado e domingo. Vamos fazer uma reunião. Foi feita a reunião. Aí ele me falou, eu dou-lhe 10 aparelhos. Aí assustei. Dou-lhe 10 aparelhos, não é forneço. Doar é uma coisa, fornecer é outra. São duas coisas totalmente distintas. Doação, eu dou hoje, amanhã não dou mais. Fornecimento, não. Eu tenho que fornecer e garantir. É diferente em relação ao BIPAP, não é doar, é fornecer. Mas eu não quero esse aparelho, porque eu teria que guardá-lo. E guardar aonde? Eu sou responsável pela guarda dele. Foi quando foi consultado o Sérgio Tufik do Instituto do Sono. Vocês que trabalham com sono, vocês não gostariam de um acordo desse jeito? Eu tenho. Porque ele tinha um interesse no aparelho por causa do sono, da apneia do sono. E o Instituto do Sono criou uma expertise fantástica para isso, e ele que é praticamente o órgão que mantém a guarda dos aparelhos, a dispensação dos aparelhos. Mas, por uma certa época, fazia a guarda, a dispensação, só que o Estado não estava pagando o aparelho para eles. Eles estavam subsidiando esta condição.
Havia necessidade, portanto, de uma portaria, e não tinha uma portaria para esclerose lateral amiotrófica. Nós utilizávamos uma portaria para distrofia muscular de Duchenne. Aqui o Brasil ficou campeão de distrofia muscular de Duchenne, porque todo mundo tinha Duchenne, que era o Código Internacional de Doença. Engraçado que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais. Mas dispensava-se para Duchenne, mas não se dispensava para distrofia cintura-membros, que é igual. Só que é outro código. Não se dispensava para esclerose lateral amiotrófica, não se dispensava para polimiosite, dermatomiosite. E como se dispensava? CID da doença. G71.0. Duchenne. Duchenne mulher, Duchenne homem. Não importa que vai. E Duchenne só tem homem, né? E a idade, 18 anos, 19 anos, 30 anos, 40 anos. Não importa. Se eles mentem, eu mento também. Ué, que manda aprender. E aí, não, vamos resolver. É a portaria. Demorou-se um tempão para sair a portaria. Saiu a portaria, linda. Lendo a portaria, nós estamos na Suíça, não é isso? Tem o aparelho, tem o umidificador, tem 2 máscaras, tem visitação de fisioterapeuta. São Paulo é a campeã de formadora de fisioterapeuta nas faculdades. Vocês veem fisioterapeuta no SUS? Vocês veem fisioterapeuta nas UBSs? Não tem onde é que está esse povo, não se paga. Não se valoriza. Quanto que um fisioterapeuta recebe por uma sessão de fisioterapia num hospital público? Ou num hospital privado até? Quanto ele recebe? Um corte de cabelo é 10 vezes o que ele recebe. Um corte de cabelo. Se pintar a unha então, vixe Maria. E se for num salão de madame, nossa senhora. Então uma diferença absurda que existe. Ou seja, a portaria é linda. E a portaria ela é nacional, ela não é do município de São Paulo, do estado de São Paulo. Ela é nacional. E onde é que nós deveríamos ter um centro adequado que seria exportável para todos os locais do Brasil? Brasília. Lá deveria ser o melhor centro. Do ponto de vista econômico, Brasília tem a maior renda per capita. O que Brasília produz? Não, nada não. Alguma coisa tem que produzir, não é possível, para ter maior renda per capita. Aí nós vamos ver os indicadores de Brasília, nós ficamos assustados. Aí nós vamos ver como que está a condição social de lá e dessas medidas sociais. Vocês conhecem alguém que tenha recebido um respirador domiciliar não invasivo em Brasília, que receba a visita de indivíduos? Quem que esteja sob a guarda? Provavelmente. Agora, de Brasília, não. A culpa de quem que é? Nossa. A culpa é nossa. Porque nós não vamos no Ministério Público, nós aceitamos o não, nós aceitamos o não tem, nós aceitamos agora não pode. Então é nossa culpa. Então nós temos que mexer mesmo. Se nós temos uma solução regional, nós temos que fazer com que funcione a portaria. Porque quando o pessoal daqui de São Paulo resolve parar o trânsito, o ônibus e tal, dá greve de 2 dias. Quando o pessoal de banco resolve parar 2, 3, 4 dias, é greve de 3, 4 dias. Quando o professor resolve parar na escola, é greve para o ano todo. Não faz cócega. Porque não sai, nós não sabemos fazer movimentos, nós não sabemos. E estamos no Brasil agora, porque faltam médicos para o SUS, para as UBS, ninguém quer trabalhar para ganhar esse salário que ele está falando aqui. Nós estamos fazendo a abertura do Brasil para profissionais de outros países. Nada contra, porque nós temos que fazer abertura mesmo. Nós perdemos a grande oportunidade de trazer os cérebros lá da parte oriental da Europa, com abertura para cá para o Brasil, para nos ensinar uma porção de coisas. Agora, as pessoas têm que vir qualificadas. Não se pode simplesmente aceitar goela abaixo porque ela é mais barata. E por que o médico daqui ele não quer trabalhar nos rincões distantes? Porque não se dá salário. O salário é a menor parte. É a condição de trabalho. É a potencialidade de trabalho. É poder fazer a missão para aquela pessoa que está destinada para fazer aquela missão. Esse é o destino. Esse é o grande problema existente. Do ponto de vista, nós estamos comentando, nossa, como seria ótimo. Nós temos quantas UBSs? Quantas? Em São Paulo. Você foi convidada por alguma? Você conhece alguém que trabalhe? E que esteja satisfeita, essa pessoa, com a atividade profissional exercida? Você está numa associação não governamental, que está assumindo a função de Estado. Não é certo isto. Não é certo. E o que aconteceu no Brasil nesses anos todos? Várias associações maravilhosas. A Abidim, linda associação. A ACD, a Abrela, a Brasp,
E vamos, outras associações. Só que elas começaram a ser utilizadas como passagem de dinheiro, mas não produtores de serviço. Produtores de serviço. E isso não é de associação. Associação é para fazer movimento. É para movimentar. Isso que nós estamos fazendo é movimento. Agora, a atividade é estatal. Nós temos que forçar o Estado. Se não sai, a culpa é nossa. Nós somos fracos, nós somos frágeis e frouxos. Microfone.